Olá, cooperado, olá, produtor, você que nos assiste. Voltamos a falar ao vivo aqui do nosso estúdio exclusivo no Sicoob São Paulo, na AgriShow 2023, com mais informações e presenças ilustres aqui agora no nosso estúdio. O senhor João Marquesan, que é o próximo presidente da AgriShow, já é o presidente, né, da AgriShow, vai ter muito trabalho aí, e Maurílio Biagi Filho, que é o presidente de honra da AgriShow. Muito obrigado pela presença de vocês, estamos muito felizes de vocês estarem aqui para a gente poder falar um pouco da feira. Bom, eu quero só falar primeiro, porque é a primeira entrevista depois da coletiva, que o João acabou de sair, o novo presidente, meu amigo João Carlos Marquesan, é a primeira entrevista que ele dá para o Sistema Sicoob. O Sistema Sicoob, que eu tenho certeza que, como eu, ele admira, como eu, ele enaltece, como eu, ele sabe que vocês já puseram quase 2 bilhões de reais à disposição aqui dos cooperados para eles investirem aqui na feira. Eu queria parabenizar a Sicoob, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado. Bom, eu só tenho para dizer o seguinte, a AgriShow é uma feira de sucesso, já estamos aí desde 1994, foi a primeira AgriShow, e ele só tem crescido em todas as épocas, e nós entendemos que um dos maiores desafios que nós enfrentamos é essa dor do crescimento, que tem que ampliar a infraestrutura todo ano. Então, isso faz parte, já conversei muito com o prefeito hoje, e tenho conversado com ele antes também, e vamos continuar conversando, traçar um plano de trabalho, junto com a BIMAC também, e as outras associadas da feira, para que a gente melhore essa acessibilidade, melhore essa situação toda de trânsito, que é um problema sério, né? Mas aí nós vamos ter que depender muito do governo estadual e também do governo municipal. Perfeito. Falar um pouco dos números este ano, né? 195 mil visitantes e 13 bilhões de reais em negócios, né? Números expressivos. Falar bem que são 13 bilhões em máquinas agrícolas, não tem máquinas rodoviárias, não tem automóvel, não tem caminhão, não tem avião, não tem semente, não tem defensivo, não tem fertilizantes, né? Basicamente máquinas. Além dos negócios que são conversados aqui e que posteriormente acabam sendo fechados, né? Não resta dúvida. Por exemplo, recebemos mais de 50 países. Teve gente do Japão, teve gente da Macedônia, da Hungria, teve 50 países. Foram realizadas mais de mil reuniões com esses clientes do exterior. São negócios que serão fechados não agora. Negócio que vai em exportação, tudo de longa maturação, o fechamento de um negócio. Mas quando você fecha, não é um negócio, você fecha um sistema de que aquilo vai ter uma continuidade, né? Ninguém vai querer importar um produto, querer uma coisa por uma vez. Então você vai desenvolver um revendedor, um distribuidor, um importador lá, e vai ter um ciclo de trabalho que começa. Perfeito. Esse é o segredo da AgriShow. Isso é uma incubadora de negócios. Quer dizer, tem negócio que o negócio é fertilizado aqui, nessa visita. Muitos acontecem 6 meses depois, eles se iniciam aqui e esses negócios vão acontecendo durante um longo período. Sim, esse é o grande segredo. Então, esse número, 13 bilhões de reais, é um número levantado hoje sem esse restinho. É como você falou aqui do momento da Sicoob. Está funcionando, estão trabalhando. Aqui até às 6 horas, até às 6h30, tem venda ainda. Tem gente vendendo, claro. Então aí, e se tiver muito bom, o cara fecha mais tarde. Então, esse é o espírito da AgriShow. A AgriShow tem um espírito que é uma coisa interessante, por isso que incomoda. É isso que o João Marquesan está falando. É uma feira de encontros. É uma feira, quantos associados vêm aqui que há muito tempo não vêm, que aparecem aqui agora por cada feira que vocês reencontram, a própria entidade, né? Quanta gente que vem do Acre aqui para ouvir um pouco o que está acontecendo. Hoje, com a conectividade, com tudo interagido, não tem problema. Mas aquele contato direto, aquele contato de você chegar, pegar, conversar, ouvir, fazer o que nós estamos fazendo aqui, hoje, cada dia mais, a humanidade sente falta desse contato. Contato físico, né, Samuel? É por isso que está aumentando. Esse é um grande problema da AgriShow. Você está vendo que a AgriShow é uma feira seletiva, é uma feira que o que interessa aqui para a AgriShow é gente que vem aqui fazer negócio, e não gente que vem passear.
cada vez mais tem gente que vem passear, porque é uma atração, é uma maravilha. Falando em passear, uma coisa que eu tenho certeza, eu tinha um sonho, que foi realizado esse ano. Eu, quando fui presidente da Grishow, não consegui realizar esse sonho. Esse ano ele foi realizado com aquele movimento de olho no material escolar. Trouxeram 3 mil alunos aqui, visitaram aqui, não atrapalhou nada, monitorados, etc, etc. Eu sou daqueles que acham que a Grishow, e a gente tem que sonhar com isso. Sonhar não paga nada, né? Então, sonhar com isso. A Grishow tinha que ter um grande trabalho com o prefeito, com as autoridades. Ela abriu um dia só para os estudantes, só para a meninada, trazer aqui 20, 30 mil estudantes do ensino menor de Ribeirão Preto, nem sei mais agora se é primário, se é ginasial, o que é, fundamental. No ensino fundamental, tudo é fundamental, né? Tudo é fundamental. No ensino fundamental para visitar a feira. Porque, veja bem, se nós não começarmos a formar essa meninada nasce com informações erradas. Essa fundação do livro, do material escolar... De olho no material escolar. Ela fez um trabalho maravilhoso. Ela detectou, isso é muito importante para o cooperado, é muito importante para todos que nos ouvem. 60% das inserções do que está escrito nos livros escolares é hostil ao agronegócio ou equivocado, pejorativo, ou crítico ou pejorativo. Então, é assustador isso. E eu converso agora com as pessoas, eu e o João já temos netos, né? Então, com os nossos netos, e é impressionante o que vem. E meus filhos, só hoje eles me contam, quando começou esse movimento, eles me contam, nossa, pai, no meu tempo eu estudei, já tinha esse material. Então, isso é muito antigo, tem mais de 30 anos que tá na rede. É por isso que nós temos essas informações todas. E a Grishow pode dar uma contribuição enorme com isso. E é uma cooperativa como a Sicob pode dar uma cooperação enorme. Eu sei que a Sicob está junto, apoiando esse recebemos eles aqui também, as visitas. Então, tá vendo? Então, isso que é importante, além dessa grandiosidade de máquina, etc. Eu penso muito no ser humano, eu penso muito de que nós temos que dar uma atenção. Depois dessa pandemia, depois de todas essas incorrências que nós tivemos, isso afetou muito todo mundo. A gente, às vezes, nem percebe, mas quando você vai ver mesmo, afetou todo mundo. Perfeito. E, bom, os senhores fazem parte da história da Grishow, né? A gente também, enquanto jornalista, veio muito fazer trabalho jornalístico a cobrir, a gente conhece um pouquinho da história, mas assim, fazia alguns anos que eu não vinha, mas ainda quando passo nos estandes, parece que as máquinas estão cada vez maiores e mais tecnológicas, né? Vocês ainda se surpreendem andando a cada ano na feira, como eu? Bom, eu quero dizer para você o seguinte, o Grishow apresenta soluções para todo tamanho de propriedade, pequena, média e a propriedade de alta escala. Então tem tratores grandes, tratores médios, e tratores pequenos e microtratores. Tem tratores para a agricultura, tem máquinas para a agricultura familiar e tem máquinas para todo tipo de agricultura que se usa no Brasil. O parque de máquinas agrícolas brasileiro, as indústrias, que são mais de 1.000 fábricas no Brasil que produzem máquinas agrícolas de todos os tipos, está preparada, muito preparada, para atender à demanda do Brasil e também grande parte da demanda mundial de máquinas, porque nós somos exportadores. Quase 30% do que nós produzimos a gente exporta, nossa indústria exporta. Então, isso tudo demonstra a nossa capacidade, a nossa competitividade. O Brasil não precisa buscar nada fora, tem tudo aqui dentro. Então, quero dizer para você que essa evolução hoje é maior aqui no Brasil do que em outros países. Porque nós vivemos num país de clima tropical, que permite você fazer até 3 culturas por ano. Então, explicar para quem está nos vendo, são plantar 3 vezes no mesmo lugar, na mesma terra. No mesmo 3 ano. vezes. E na áreas irrigadas, nós temos experiências aí no Vale do Paranapanema e na região de Olambra, e você chega a tirar 5 áreas irrigadas, 5 safras cada 2 anos. Então, ela é altamente competitiva.
Você entendeu? Ela é altamente. O único desafio que tem para a agricultura brasileira hoje é logística. Nós temos problemas seríssimos nos portos, nós temos problemas seríssimos no transporte e nós temos problemas seríssimos na armazenagem. Nós temos um déficit muito grande de armazenagem no Brasil e isso tudo leva até uma insegurança alimentar. Mas voltando às máquinas, nós estamos aptos a atender toda a demanda e mesmo porque uma máquina aqui que usa na agricultura tropical, ela é super utilizada. Como foi dito, no mesmo ano você chega a fazer três plantios, 3 colheitas, 3 preparos de solo. Então, a máquina é super utilizada. É diferente de um país europeu que você usa aquela máquina por 40 dias para você preparar e depois, quando chega a colheita, você usa mais uns 20, 30 dias e aí isso vem neve e você fica 6 meses sem fazer nada. Aqui não, é superutilização. Então, tudo isso aí leva a que as máquinas sejam mais exigidas. Você pega a indústria canagueira, então, é um negócio fantástico que ser exigido. E assim por diante. Então, nós temos uma experiência muito grande nesse sentido, por isso que a gente é muito competitivo. Olha, você fez uma pergunta interessante. Você sabia que aqui na AgriShow, 70%, quase 80% dos visitantes da AgriShow, dos agricultores que vêm na AgriShow, são micro, pequenos, médios agricultores. Grande agricultor, ele quase não vem muito aqui à AgriShow, vem passear, vem ver isso, porque ele tem todo um esquema, vem aqui o funcionário dele, vem aqui o gerente, vem aqui outra pessoa. Então, essa característica da AgriShow, que pode parecer, às vezes, difícil, você vê uma máquina como tem aquele trator descendo ou subindo naquela rampa da Case ali, por exemplo, maravilha aquilo. Né? Aquilo é para a agricultura para grandes produtores, né? Tem uma utilidade danada. Então, isso é muito importante. E o João fez uma dissertação agora aqui fantástica, por que é que hoje o Brasil incomoda o mundo? O Brasil incomoda o mundo porque está alimentando já quase 2 bilhões de pessoas no mundo, entre os 220 milhões de brasileiros que se exporta, né? Todos os países desenvolvidos sabem que não tem condições econômicas de competir com o Brasil, apesar de todas as nossas deficiências, como o João falou, de logística. Né? E os subsídios que eles dão lá fora, inclusive. Subsídio, é um escândalo o subsídio que tem lá fora. E aqui não tem subsídio. E o agricultor fica muito apegado nisso, né? Não tem nada melhor do que uma mamadeirazinha de vez em quando, né? A mamãe dá na boquinha, né? Então lá fora o que tem é muito isso, né? O que tem é muito isso. Então essa desinformação, porque você que é jornalista, você que é um centro vivido, experiente, você vê a enxurrada de desinformação que vem de fora para dentro. Você vê a preocupação de fora para dentro. E nós brasileiros temos tido, infelizmente, nos últimos tempos, nós temos ido lá fora para falar mal do Brasil. É o que eu vejo nos últimos tempos. Você vai lá, autoridades, gente importante, vai lá fora para falar mal do Brasil, por causa de problemas políticos internos que não deveriam sair daqui, né? Se eu tenho um problema com você, não adianta eu ir na casa da tua sogra e falar mal de você, não vale a pena, né? Então essa questão é muito interessante, que vale a pena a gente conversar. Nós nos desviamos um pouco da AgriShow, porque tudo isso tem tudo a ver com a AgriShow. Por isso que essa feira, essa potência, essa feira é invejada e cobiçada, e o pessoal gosta de atrapalhar. Ela atrapalha um pouco aqui em Ribeirão Preto. Eu sempre digo isso, as pessoas desculpam. Claro que atrapalha. O sujeito que mora nesses condomínios aqui por perto, eles têm uma semana no ano que eles ficam atrapalhados. Eles de manhã às vezes querem sair, ter esse movimento, à tarde querem voltar, ter movimento. Se bem que sempre o movimento deles é o contrário. De manhã é o contrário, que eles têm que sair, é o contrário do que o pessoal quer entrar, e à tarde é o contrário, é sempre o contrafluxo, né? Mas assim, por favor, senhor. Não, o senhor falou que desviou, não. A ideia da gente montar esse canal é justamente para a gente debater todas as questões que envolvem a AgriShow, né? E eu aproveito já falando na questão da logística que vocês citaram, né? Aquela velha história da porteira para fora, né? O grande problema do transporte. Queria saber dos senhores, quais são os desafios e as oportunidades que o produtor rural vai ter nos próximos anos? Hein? Bom, eu diria para você o seguinte. Eu, se soubesse, não respondia, João. Como eu não sei, fica fácil. Não, tá certo. Eu só vou tentar esclarecer, porque o Maurício foi muito claro nessa posição. Mas você faz uma analogia aí
dos países exportadores líquidos de alimentos, quer seja proteína vegetal, quer seja proteína animal. O Brasil já é o líder em contexto de país exportador líquido. Vem seguido pelos Estados Unidos, seguido por outros poucos países. E então a Índia ainda tem um traço lá, uma hora ela está empatando ali, agora já ultrapassou a China em população. Está previsto que pelos próximos anos aí a Índia se torna também um importador líquido de alimentos, como é a China hoje. Não é que a China é incapaz de produzir, a China produz muito, mas é 1,5 bilhão de habitantes. Então ela precisa importar milho, precisa importar soja, precisa importar proteína animal, que ela não consegue produzir tudo lá dentro. E assim vai ser com a Índia também, né? Então isso tudo leva a crer que as perspectivas para o agronegócio são excelentes, excelentes. Mesmo com todos os entraves de logística que nós encontramos hoje, né, quer seja nos portos, quer seja nos transportes, ainda assim nós somos muito competitivos e vamos continuar crescendo. Olha, o Brasil deveria crescer esse ano 3 milhões de hectares em soja, sendo que esse 1 milhão de hectares só no Mato Grosso. Então, se você fizer eu vou dar uma coisa, nós já vamos produzir esse ano 330 milhões de toneladas, né, de cereais. Então, é uma exorbitância o que nós estamos produzindo em soja, já ultrapassamos os Estados Unidos há muitos anos na nossa produção. Então, o que nós temos que ver é o seguinte: o agro é muito competitivo e ele vai continuar crescendo, porque nós temos tudo, nós temos terra, nós temos fotossíntese, nós temos água, nós temos tudo. Então, isso aí e cada vez mais você vê, nós cultivamos 75 milhões de hectares por ano, mas usamos 50. Como? Porque nós fazemos 2 a 3 culturas no mesmo ano. Então, nós utilizamos, a área utilizada é muito menor do que aquilo que nós plantamos. Então, tudo isso aí você vê o uso intensivo do solo, o uso intensivo do trabalho. Perfeito. Agora você vai para o meio ambiente, se quiser, você vai para o campo que você quiser. Nós somos imbatíveis, não tem ninguém no mundo que preserva como nós preservamos. Inclusive, preservamos por conta do próprio agricultor. Aqui você tem que ter 20% de reserva legal, todos fora as APP, e os sócios da cooperativa sabem bem disso, da Copersudes, né? Lá na Amazônia você tem que, eu falo mais para os meninos que estão aqui nos ouvindo, né? Lá na Amazônia você tem que preservar 80%. Então, no que você tem, só 80% que você pode usar, o resto você pode. E nós temos 64% de vegetação nativa, de cobertura nativa no Brasil, né? E os desafios que nós temos são muito mais ideológicos e políticos, né? Então, enquanto você não tiver uma segurança de que você pode produzir, que você tem guarida para produzir, que você tem financiamento, como aconteceu aqui, você vê, olha, o Banco do Brasil, juntamente com o Sicob, com todos os outros bancos brasileiros, estiveram aqui financiando durante a AgriShow inteira. Houve um ruído no começo, mas o Banco do Brasil é uma instituição séria, uma instituição que vem é para servir a população brasileira, como todos os bancos. Todo banco trabalha para servir e para ganhar, né? Ele ganha e serve. E o Banco do Brasil é igualzinho, nem pode ser diferente. Caixa Econômica é a mesma coisa. Então, esses bancos estiveram aqui presentes, estiveram atuando e tal. E esse é importante. Agora, plano safra, o plano de seguros agrícolas, como é que isso vai rodar, como é que vem o plano safra, tudo isso é muito importante para que o agricultor continue produzindo. Se isso não vier, vai prejudicar muito, né? O que vai acontecer? Aí eu sinceramente não sei. Se continuar havendo invasão de terra, prejudica? Claro, prejudica muito, né? Essa insegurança é muito prejudicial ao Brasil, né? Se você, como é que se explica lá fora que você tem uma propriedade privada invadida, né? Então, ninguém consegue entender isso, se você é um país democrático, etc. Então, essas questões todas, elas são muito importantes, estão presentes no nosso dia a dia. Então, o que precisa haver? Bom senso. E o que precisa haver? Precisa haver uma pacificação, quer dizer, o Brasil precisa, nesse momento, de pacificação. Quer dizer, são dois lados que estão tumultuando, se agredindo mutuamente, irmãos, né?
Então, isso é muito ruim. Né? Essa é uma consideração que eu não posso deixar de fazer como brasileiro, como uma pessoa mais velha, como uma pessoa que já viveu tudo isso. Você tá vendo? Então, nessa briga aí todo mundo sai perdendo, né, Samuel? todo mundo. Não tem ganhador nessa briga. Quem ganha com isso? Quem ganha? Tem um ganhador disparado, que é a pobreza. A pobreza ganha. Você aumenta a pobreza. Se isso aí é ganhar, É perder. Então, perder. Bom, falamos bastante do agro, né? O senhor citou os bancos tradicionais, né? E o Sicoob, só o Sicoob São Paulo são 14 cooperativas aqui, né? Então eu queria perguntar para os senhores que certamente também participaram de todo o início dessa questão do cooperativismo, né? Vivem isso de perto. Queria que vocês falassem como que está a questão hoje do produtor rural, das cooperativas e o que isso vem ajudando o Brasil. Eu diria para você que o cooperativismo é imprescindível, é muito importante. Você vê os exemplos aqui dessas cooperativas que nós temos aqui em volta da nossa casa, no Paraná, no Rio Grande do Sul, e Mato Grosso, Goiás. O desenvolvimento e a pesquisa, a extensão rural, é muito importante através da cooperativa. Nós temos exemplos aí fantásticos, que não compensa nem enumerar, porque são centenas de exemplos que nós podemos dar aí. Então, eu entendo que nós somos o que somos no agro hoje, e muito nós devemos ao sistema cooperativo brasileiro. sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E você vê o crescimento do cooperativismo no Brasil. Quando você fala em cooperativismo, eu não posso deixar de prestar homenagem para o meu querido amigo Roberto Rodrigues. Esteve aqui hoje, às 11 da manhã. Eu sei, ele é... Aí é onde o senhor está sentado. Eu sei. Então, minha homenagem a ele, porque ele foi um grande incentivador, né, João? Grande incentivador. Ele foi o primeiro presidente não europeu das organizações cooperativistas mundial, né? O cooperativismo é tão bom, né, que o MST todas as invasões dele tem cooperativa, né? Você vê que você pode ver cooperativa para venda, cooperativa que vem vender aqui, tem uma feira aqui de artesanal que então o sistema cooperativista é muito, é fundamental, e o Brasil adotou e está num ritmo, eu não sei, aí você que está com o Sicoob, eu não sei quanto cresce o sistema cooperativista do Brasil por ano. Você sabe, João? Eu não tenho essa informação, mas eu sei que é exponencial. E a gente serve de exemplo para todos nós, porque eu entendo que para o pequeno e o médio produtor, ele é um guarda-chuva muito grande, uma rede de proteção muito fantástica para o agricultor, porque lá ele compra o defensivo, lá ele compra a semente, lá ele compra a máquina. Né? Aí ele troca com o produto, próxima safra, faz um hedge, entendeu? Ele levanta dinheiro por você, quer dizer, então ele fecha o ciclo dentro da própria cooperativa. E ainda tem uma vantagem, a cooperativa dá lucro e no fim ele distribui parte para o cooperado. Você quer coisa melhor que isso? Maravilha, né? Exatamente. É tudo que o brasileiro gosta, né? dizer que investiu bem, no final ainda tem um troquinho que volta, tá? Eu particularmente aqui da Sicoob recebi um troquinho, esse ano ainda, né? Queria deixar aqui meus agradecimentos aqui de públicos, tá? Que é ótimo, né? É ótimo. Perfeito. Isso mostra a integridade do sistema cooperativo. Perfeito. E nós só podemos ser fortes quando formos unidos e juntos. E o cooperativismo é isso aí. É o que eles chamam de justiça financeira, né? Exatamente. O cooperativismo é o que resolve. Por isso que o Brasil tem tantos pequenos e médios produtores. Esses pequenos e médios produtores normalmente hoje estão linkados a uma cooperativa. Se não é esse sistema aqui de cooperativa, quando eu digo aqui, não é o Sicoob, é um sistema cooperativista, nós hoje a agricultura brasileira seria com certeza menor, e só os grandes produtores que teriam condições de fazer. Porque hoje o que é uma Sicoob? É um grande produtor que ele atua individualmente para beneficiar os pequenos que a ele são filiados. Não é uma coisa tão simples isso, né? E que usufrui os ônus e bônus, né? E como os bônus são maiores do que os ônus, então
é só vantagem. Perfeito. Você pega aí hoje, São Paulo, tem por volta de 400 mil propriedades rurais. 180 mil propriedades rurais têm até 20 hectares. Se você jogar mais 2 hectares, você chega a 190 mil. Quase metade das propriedades são na faixa aí de 25 hectares para baixo. Então, esse tipo de produtor, ele vai se abrigar onde? Nas cooperativas. Esse é um dado que o João deu agora, muito, muito, muito elucidativo, muito, muito importante para que todos reflitam um pouco sobre isso, né? Só tem vantagem, desde que a cooperativa seja como são todas as cooperativas, bem geridas, etc. Nós aqui, em 1950, sei lá, uma coisa dessa ordem, nós formamos a primeira cooperativa aqui, que era Coopereste, que chamava só do setor cana, né? Que em Piracicaba tinha a Copira, as duas se fundiram depois e geraram a Copersucar. A Copersucar contratou o Emerson Fittipaldi, que estava aqui ontem, foi campeão mundial de Fórmula 1 como Copersucar, contratou o Pelé quando ele fazia gol, ele socava o ar assim, açúcar é mais energia, né? Tudo porque era uma cooperativa, tudo porque tinha uma gestão inteligente. Teve etc, o Proálcool, né? O Proálcool já não foi, mas também foi uma quase que cooperativar o sistema de produção, porque quem quer dizer, o Proálcool atingiu quem? Os tradicionais, etc., que até não aderiram de cara ao Proálcool, mas atingiu as pessoas que estavam preocupadas, que tinham muita terra e a produtividade era pequena, então eles queriam colocar nas terras cana para poder ter para dar uma utilidade mais social à terra. Então, as destilarias autônomas, porque ninguém sabe aqui, eu não vou explicar porque não é hora, mas quando o Proálcool foi feito, não foi para fazer usina, foi para fazer destilarias autônomas, ou seja, fazer um poço de petróleo em Presidente Prudente, um poço de petróleo em Matão, um poço de petróleo em Ribeirão Preto, que eram chamados de destilarias autônomas. Isso é que foi criado. E ele financiava também destilarias anexas, que eram junto às usinas. Então, quem já era produtor tinha essa possibilidade, né? Mas lançou a possibilidade, porque a usina era como o banco, tinha que ter uma autorização do Instituto do Açúcar e do Álcool. Então, naquele momento, democratizou o setor. Quando democratizou o setor, você vê o crescimento que o setor teve. Depois, todas essas destilarias se transformaram em usinas, tal, mas aí é outra história decorrendo. Mas, naquele momento, foi um fomentador extraordinário. Perfeito. Bom, senhor João, senhor Maurílio, essa câmera aqui é para os senhores. Fiquem à vontade, recados para os nossos produtores, nossos cooperados e outro assunto que vocês quiserem debater, o estúdio é de vocês. Eu só quero fazer a minha consideração, depois o Maurílio, com a sabedoria dele, termina até melhor. Eu quero dizer para você o seguinte, que ao agronegócio brasileiro, ao sistema cooperativista brasileiro, só cabe uma coisa: sucesso. Sucesso, sucesso. Eu não vejo outra coisa, que eu já falei nas minhas considerações anteriores, nas minhas palavras anteriores, que eu não vejo nada. Eu só vejo o seguinte, que o sistema cooperativo tem capacidade de levar ao produtor tecnologia. Hoje nós estamos vivendo aí o desafio da agricultura 4.0. Então, isso tudo é muito importante na questão da extensão. E dizer para você o seguinte, que nós precisamos muita educação hoje, nessa geração X, Y, Z que está vindo, para que estão, inclusive com a pandemia, muitos já voltaram para o campo. A gente não tem noção de quanto isso foi, esse retorno para o campo. E essa questão que eu falo da educação é porque antigamente tinha aquele jargão, né? Olha, se você não estudar, você vai trabalhar na roça. Hoje é o contrário. Olha, se você quiser trabalhar na roça, tem que estudar muito. Bastante, porque os desafios tecnológicos são muito grandes. Perfeito. Essa é a minha consideração. Olha, primeiro agradecer o convite, primeiro dizer que eu tive muito prazer em estar aqui. Para mim é um deleite, eu não sabia que eu ia ter a companhia do João aqui quando me convidaram.
talvez o João não soubesse que até a minha, quando convidaram, e foi muito gostoso. Então, não tem jogo combinado, foi tudo, Com certeza. tudo muito espontâneo, tudo muito gostoso, né? Quando você falou que a câmera, eu já estou escolhendo qual câmera que eu vou levar, você tá entendendo? Né? Então, olha eu aqui, olha que beleza. Né? Então, e a mais bonita que tem, João, você foi prejudicado agora. Eu escolhi. Mas nós temos que nos preocupar aqui no Brasil com essas questões todas que a gente já falou aqui, e sabendo que o Brasil é um país realmente é o único país no mundo que tem água necessária para o desenvolvimento. É o único país do mundo que tem as reservas legais, florestais necessárias. É o único país que tem terra, e se deixar sobrar alguma terra, né, que se não conceder, né, que tem terra suficiente para dobrar a sua produção. Dizer o cooperado está cansado de saber disso, eu falo, porque talvez chegue algum não cooperado. O Brasil cresceu, dobrou sua produção agrícola, com um aumento apenas de 40% de mais terra, né? Então o Brasil tem a produtividade agrícola tem sido, essa é a razão da AgriShow. A produtividade agrícola no Brasil cresceu 10 vezes nos últimos anos, quer dizer, ou seja, isso é eficiência na veia, né? É eficiência na veia. Nós que habitamos o Brasil, nós somos cobiçados por todo mundo. Existe um grande esforço para que o Brasil continue com um desenvolvimento menor. O Brasil não tem um... Olha, eu fiz uma pesquisa, não é só, mas eu vi uma pesquisa extraordinária. Não tem nenhum povo empreendedor como o brasileiro, nenhum. Você vê na pandemia o que é que apareceu de novos empreendedores. Na hora que o sujeito perdeu emprego aqui, perdeu emprego ali, ele buscou novos empreendedores. O Brasil tem um povo muito especial. Então, está faltando uma coordenação. Está faltando uma coordenação para que a gente possa realmente ser o país do futuro. Eu estou triste, porque eu tenho quase certeza que eu vou embora sem ver uma coisa que me falavam desde que eu nasci. Esse é o país do futuro. Se você anda aqui na AgriShow, você vê que nós já estamos no futuro faz tempo. Nós já estamos no futuro. Então, nós já estamos no futuro. Agora, o que falta é você levar o futuro aos mais necessitados. O que falta é você diminuir essa pobreza. E você só diminui pobreza com investimento. Você só diminui pobreza com um trabalho muito bem feito, muito coordenado, com cooperativas. Cooperativa é um agente diminuidor de pobreza. Mas você só diminui a pobreza se você tiver programas coordenados, se você não tiver tanto intervencionismo. Aqui tudo, você não tem nada que você possa fazer mais que não tenha uma licença de alguma coisa. Quer dizer, então, é isso. E assim mesmo nós somos um país de empreendedores fanáticos, de empreendedores que não esmorecem, né? Então, a mensagem que eu deixo aqui é de agradecimento por ter nascido, vivido e vou morrer aqui nesse país, né? Mas uma mensagem de que a gente precisa olhar um pouco. E não é com Bolsa Família que tanto... E aqui, veja bem, eu estou criticando o Bolsonaro, estou criticando o presidente Lula, não é com isso que a gente vai arrumar as coisas. A gente tem que criar riqueza para distribuir, senão você não consegue distribuir pobreza. E isso é uma coisa muito simples, muito fácil de entender. E estou criticando o presidente Collor, estou criticando todos que vieram e que não olharam para isso de uma forma assim, com olhos efetivamente que enxerguem a realidade, né? Que saiam um pouco dessa bolha e que venham verificar os mais necessitados, que não é o nosso caso, de todos que estamos aqui, não é o seu caso, não é o seu caso, não é o seu caso, mas é o caso de milhões de brasileiros. Obrigado. Perfeito. Bom, com essa reflexão, eu agradeço
senhor João Marquesan, pela presença. Boa sorte nesse desafio da AgriShow. Tenho certeza que vai ser mais anos de sucesso. Seu Maurílio, prazer pessoal e profissional poder encontrá-lo, entrevistá-lo, o senhor, depois de alguns anos. O senhor que é um ícone, uma liderança do agro, né? Tanto é que é o presidente de honra da AgriShow. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E ano que vem estamos juntos, se Deus quiser, né? Nós é que agradecemos pela oportunidade. Obrigado, gente. Um ótimo final de dia, né? E até 24, no primeiro ano de mandato do João, com muitas novidades aqui. Eu garanto para vocês que vamos ter muitas novidades. O João está muito empenhado em realmente fazer acontecer uma porção de coisa que precisa acontecer aqui. Os sócios precisam botar a mão no bolso, né, João? Exatamente. Os sócios precisam botar a mão no bolso. Quem sabe a Cicobi vem junto para nós fazermos isso aqui um parque muito melhor ano que vem. Um abraço para todos. Os senhores venham aqui para contar as novidades. Esperamos muito obrigado. vocês aqui. Será, se Deus quiser. Muito obrigado. Olha, então é isso. Durante toda a AgriShow, desde o primeiro dia até hoje, estivemos aqui transmitindo ao vivo para vocês informações, entrevistas. Foram mais de 40 entrevistados que passaram por aqui, sempre com assuntos relacionados ao cooperativismo, ao agronegócio. Eu aproveito, então, para agradecer o Marcelo Martins, que é o presidente do Cicobi São Paulo, Rodrigo Moraes, diretor executivo, o Paulo Scatena, que é coordenador de marketing e comunicação, o Marcelo Leonetti, que é o nosso querido macarrão cinegrafista, operador do sistema, o Ivan Barbosa, assistente técnico, o Gabriel, que marcou todas essas entrevistas, deu todo o apoio para a gente. E então encerramos aqui a nossa participação do Cicobi São Paulo, representado por 14 cooperativas e todos os profissionais, 50 profissionais trabalhando aqui no estande de 400 metros quadrados. E nós aqui no nosso estúdio tentamos levar a vocês informações importantes sobre a AgriShow 2023. E esperamos então, e no ano que vem, vamos estar todos juntos aqui novamente para levar mais informações, falar de agro, falar de cooperativismo. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.